E falando em saúde, a gente segue falando sobre obesidade, porque tem muitas perguntas aqui. A Ieda, nossa Nutri, continua aqui com a gente. Já vou direto para as perguntas aqui. Vamos lá. As pessoas não estão se identificando, mas vamos lá. A Clarice, obrigada pela audiência, ela quer saber, tomar água durante as refeições engorda? E aí? Pois é. Você compromete muito a digestão, né, com água durante a refeição. Tu imagine, você já não mastiga direito a comida, engole em pedaços grandes, e o comprometimento ali da diluição da comida, né, no estômago com ácido clorídrico. Imagina um monte de água com ácido clorídrico tentando diluir aquele alimento. Não é que vai engordar, é que a digestão fica muito comprometida, né? E isso acaba dificultando todo o processo, né? Porque isso vai em macromoléculas grandes lá para o nosso intestino, porque nunca é deteriorado como deveria, né? Então, assim, ó, não é que vai engordar, é que a digestão fica comprometida. Aí você fica com um processo ruim, estufa teu abdômen, né? É refluxo, é azia, né? Mas não é que vai engordar, Sim, né? mas é bom evitar então. Isso. Quem sofre de distúrbio alimentar, como anorexia e bulimia, pode vir a um dia ter obesidade? A pessoa não se identificou, também não vou puxar o nome aqui, mas agradeço pela audiência. Pois é, isso é meio... porque assim, ó, quando tem uma anorexia e bulimia, na verdade, é complicado porque você precisa tratar essa causa, né? Tratar tudo isso para que... Aí precisa tratamento psicológico, tudo. Mas muito difícil gerar uma obesidade, né? Quando é uma anorexia, né? Porque esses transtornos são causados pela deformação que a pessoa se vê, né? Isso, Não é que ela esteja acima do peso, ela se vê... Ela se vê obesa e ela não está obesa, né? Isso é um transtorno sério, isso tu precisa de tratamento. E precisa de um suporte nutricional para você comer direito, é lógico, né? Que vai gerar uma obesidade, isso não, eu não vejo, eu nunca vi estudos falando disso. Sinceramente, eu não vi. Mas quem tem esse transtorno precisa cuidar muito, Precisa, né, Ieda? precisa. Vamos lá, a Sônia de Xanxerê, né? Hoje Xanxerê com a gente, obrigada, Sônia. Boa tarde, gostaria de saber se cerveja engorda. Essa pergunta é boa, Sônia. A cerveja é um carboidrato, né? Rico, é feito de cevada. Então é lógico, ela é um carboidrato igual a um outro carboidrato. Dizem que é o pão líquido, é verdade? É, como se fosse pão líquido? Se você usa cerveja em excesso, tudo vai fazer você ganhar peso. Isso se transforma em açúcar. Todo carboidrato se transforma em açúcar no nosso organismo. E o que a gente não usa para nos dar energia é armazenado como gordura. Então, a cerveja, refrigerantes, enfim, tudo que tem açúcares acaba... Tem que ser uma vez ou outra, então, né? O final de semana, copinho, uma tacinha, isso tudo aí. bem. Agora, dia a dia, não dá. Para matar a vontade, então. Boa tarde, Fábio. O assunto é obesidade, mas no meu caso, sou magra e também quero uma alimentação saudável. Quais são os melhores? Tem um vício em doce. A Carol do seminário. Carol, obrigada pela audiência, pela participação. E aí? Isso, ó, assim, ó, eu sempre falo que comida de verdade faz a diferença no dia a dia das pessoas, né? Vício em doce, se você precisa de um doce, procura sempre voltar ao consumo de frutas, né? Mas assim, ó, uma comida de verdade, legumes, verdura, frutas, né, alimentação saudável, isso tudo vai te manter saudável, vai te manter bem. E essa larica por doce, eu volto de novo lá no intestino. Sempre é uma microbiota desestruturada. Muitas vezes as pessoas têm desbiose intestinal séria. A gente chama de intestino furado, onde não tem formação de bactérias boas. E isso resulta em transtorno sério, né? E essa ansiedade por doce, larica por doce, né? A má adaptação dos neurotransmissores, né? Tu entende como tudo é aí na base, Sim, né? tem que substituir, então. Isso. Vamos lá, a Rose do bairro Paraíso diz que está 2 meses na reeducação alimentar, tirou o açúcar e os carboidratos, não perdeu muito peso, mas medidas. Tem algo que ainda posso fazer para acelerar o meu metabolismo? Tenho hipotireoidismo. A Rose, inclusive, mandou uma foto pra gente que não tá abrindo aqui na nossa internet, mas ela disse que o almoço dela foi um mix de salada com lentilha. Ai, que delícia, Rose. Obrigada pela audiência. E aí, Ieda? Você sabe que assim, ó, esse controle alimentar é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de perder peso também por um problema hormonal, né? A tireoide é o hormônio que domina faz com que o nosso corpo funcione de verdade. Às vezes você tem um hipotireoidismo
e não sabe. Um hipotireoidismo subclínico, por exemplo, só vai verificar se tem isso você medindo tua temperatura basal de manhã, quando ela está muito baixa, é um diagnóstico de ter essa disfunção na tireoide sem aparecer nos exames. Ou fazer uma ultrassom para ver se tu não tem uma disfunção mais séria na tua tireoide. Muitas vezes isso tu não consegue nem emagrecer e nem engordar de jeito nenhum, né? Então tem que manter sim um controle na alimentação e é um processo muito demorado, né? Mas ali como ela falou, né, que ela já perdeu medidas e tem que ir aos poucos mesmo. Eu acho que é assim mesmo, né? Não é milagre. Então é um processo assim, ó, de 6 a 8 meses, né, para você chegar num foco que você queira. Eu tenho pacientes que demoram um ano para... Tem que seguir firme, não adianta, né? Que aí é bem isso, a reeducação depois não volta mais. Isso. A pessoa não identificou, mas pergunta qual chá é bom para desintoxicar o organismo. Olha, tem muitos chás, todos os chás termogênicos, eles ajudam muito na aceleração do metabolismo, né? O chá verde, o chá de hibisco, chá de melissa, que é um chá calmante, mas para detoxificar o organismo, realmente tu precisa fazer um tipo de um detox, né? Procurar alguém que te oriente, uma né? Alimentação toda, alimentação, né? E com uma suplementação específica que te ajude a eliminar toxinas do organismo. Isso é um tema para uma outra, né? Para uma outra entrevista que a gente já vai anotar aqui. Já agradeço pela participação. É muito abrangente isso tudo. A Tati está participando com a gente. Oi, Tati. Eu estou com sobrepeso, comecei a fazer jejum intermitente há 2 semanas, mudei minha alimentação e estou comendo porções pequenas. E fazendo 40 minutos de atividades físicas em casa, já perdi 3 quilos. Minha dúvida é se o jejum intermitente faz bem e se eu posso continuar fazendo. Tati, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. E aí, Eda? Você sabe que o jejum intermitente é assim, é muito individual de pessoa para pessoa. Se o teu organismo aceita, né, e você se sente bem, eu sou a maior fã do jejum intermitente. Eu gosto dessas 13, 14 horas de jejum. Eu gosto muito disso porque para mim faz bem. Tem pessoas que não conseguem se adaptar. Mas se ela está bem, se ela se sente bem, se ela não se sente fraca, se não tem picos de uma hipoglicemia, né, se não dá... Tranquilo, é só ela reduzindo a alimentação, comer a comida certa, comer a comida saudável, que ela vai continuar mantendo a perda de peso, sim. Isso é bem interessante, né? Eu gosto mas do é jejum bem isso, tem que ter orientação, Tem que. E assim, ó, de pessoa para pessoa, tem pessoas que não conseguem, não pode forçar. Pode fazer mal, né? Não pode forçar o organismo, né? Então isso é bem individual tudo isso. Bem rapidinho, que dá para tempo da gente fazer mais uma perguntinha. A Suelen, obrigada Suelen pela audiência. O que fazer? Só me sinto saciada quando como massas e pão. Aí, ó, o consumo de açúcar, massa e pão, a gente sempre fala que é o sinônimo do açúcar, né? Não tem isso aí assim, ó. É uma ansiedade tão grande, é aquela desbiose no teu intestino desregulada, falta de bactérias boas que consigam manter esse controle dessa larica por coisa doce. Não é só a massa, o pão, né? Um doce vai substituir isso também. E vai dando mais fome, né? Vai. Eda? E assim, ó, quando tu come qualquer carboidrato, tem liberação de insulina imediata, logo tu precisa comer novamente. Tem que tentar ir controlando, então. Gente, ficaram muitas perguntas aqui. Tem muita gente perguntando o contato da Eda, acho que a gente pode pôr na tela. É o telefone da Clínica Prevenza, vou olhar para cá que eu enxergo melhor. 3199-3322. Tem gente perguntando para fazer o cálculo, né? Como é que funciona. Liga lá para a Eda ou pede aqui pra gente, a gente manda o contato direitinho para ver como é que funciona, para saber se tá acima do peso, se tá com obesidade ou não. Muito obrigada. De nada. Até a próxima. Fico à disposição. Muito obrigada.